Está aberto o canal Aperte o Play, mais um episódio de sucesso. Gente, para quem não me conhece, está novo por aqui, eu sou Cláudia Reis, mentora profissional de empreendedores, início, aceleração e transição de carreira, hein? Antes de tudo, de mais nada, já vai fazendo aquele famoso ative o sininho, ative as notificações para você sempre estar recebendo aí conteúdos que a gente vai estar abordando por aqui. Eu dei uma sumida aí dos outros episódios, mas, gente, é muita demanda. Vocês sabem, né? A mentora de vocês aqui, além de tudo, é empreendedora, é mentora, palestrante, infoprodutora agora, que nós vamos falar sobre isso depois, sobre o método CRP, Empreendendo Digital, que está vindo aí com tudo. Mas eu já quero que vocês fiquem conosco por aqui, porque hoje, gente, olha só, o conteúdo de hoje, esse bate-papo de hoje, a nossa convidada, vocês não têm noção como que vocês vão absorver de conteúdo, de aprendizado, tá? E um assunto muito importante, tanto para mim, para quem é mãe, para pais. Então, assim, a gente vai saber de muitas coisas legais. Gente, olha só, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse bate-papo, nesse podcast de hoje. Por quê? Porque são coisas que vocês vão levar não só hoje, mas vão levar, assim, para cotidiano de vocês. Falou assuntos relacionados a filho, é para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Então, nós vamos falar sobre ela. Já vou apresentar, acho que vocês já estão curiosos para ver aí. Eu já fui dando um spoiler, colocando aí uns postzinhos dela. Quem viu aí e viu, estudou um pouquinho dos posts que eu coloquei, já viu que a mulher é braba, né? Ela tem conteúdo demais para poder passar. E eu estou muito feliz de estar recebendo ela aqui, gente, porque é uma amiga. É um presente de Deus, amiga minha, amiga da minha família. E ela mora um pouquinho de longe de nós, assim, longe em Minas, mas um pouquinho longe. Quem dera se a gente pudesse estar se vendo assim sempre, porque é uma pessoa incrível, encantadora de você estar perto. Então, eu quero receber hoje no canal Aperte o Play a Ronise Ferreira. Ronise Ferreira, seja bem-vinda e conte a sua história. Ah, que delícia! Que bom, a gente está adiando tem um tempo, né? Nossa, Esse encontro. gente, esse encontro, você não tem noção. Só pela... Eu nem sei o que vai dar esse podcast, não, tá? Diogo, você fica de olho no nós aí, tá? Porque, eu vou te falar, só no WhatsApp é mais de 300 áudios, mensagem, mas, minha linda, fica à vontade. Obrigada. Se apresente, Obrigada. fala para nós aí um pouquinho quem é Ronise Ferreira, essa psicanalista linda, tremenda, que tem vindo fazendo assim, um trabalho fantástico. Então, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal, como qualquer outra, que tem um amor, uma paixão. E que faz isso, faz disso um objetivo de vida. E eu fiz isso. Eu fiz isso com muita alegria. E eu conheci a psicanálise nos Estados Unidos. Mas, assim, não me chamou muito a atenção o consultório em si, né? Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a gostar de criança. De tratar crianças. Nichar mais para... Porque os atendimentos, né? O consultório ali é aberto e a gente atende diversos públicos ali, né? Eu acho. Se eu estiver errado, você me fala. Quando a gente começa não escolhendo muito, né? O público. E depois eu me apaixonei por essa área e comecei uma pesquisa. Uma pesquisa sobre crianças atípicas. Isso. Gente, a Rô vai falar mais um pouquinho sobre isso. E a Ronise, ela é psicanalista, terapeuta, empresária, mãe de 3 filhos maravilhosos. Ela vai contar um pouquinho depois aí também. E ela tem a clínica, né? Ela vai falar sobre a clínica, sobre o projeto, sobre isso que ela falou, sobre todo esse diferencial terapêutico que ela tem de atendimento, que vou deixar para ela mesma contar, que é algo incrível, apaixonante. Então, assim, Rô, conta para nós aí o seguinte, quando você fala sobre crianças atípicas, o que você quer englobar aí? Conta para nós aí. Bom, hoje a gente tem uma gama, né, de conteúdo para a gente falar aqui e uma série de síndromes.
Mas com o que eu trabalho? Como que aconteceu isso tudo? Uhum. Começa no consultório eu atendendo os pais, as demandas dos pais, que não conseguiam lidar com os filhos na escola. Então, normalmente, começa nessa época o que deveria ter sido iniciado muito antes, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que essa inclusão acontece muito antes do que aqui no Brasil, para autistas, para o síndrome de Down, para o TDAH, enfim. Eles começam desde muito cedo, Lá é assim? a partir do diagnóstico, que é também muito precoce lá. E aqui a gente já tinha, agora vem Mais, mudando. né? Com mais ênfase nisso, né? Eu acho que agora de um tempo para cá tem batido bem mais, né? Mas a gente já tinha essa demanda, mas tinha dificuldade no diagnóstico, né? O diagnóstico era tardio. Era tardio. Então, hoje não. Hoje a gente já começa a ter uma velocidade maior, um conhecimento maior, o que leva a um diagnóstico mais preciso e um tratamento, né, que a gente fala mais eficaz, né? Quanto menor a criança, melhor. E assim, você falando sobre o tratamento dos pais, né? Isso. Aí nasce quando? Quando os pais têm essa dificuldade na escola. Eu comecei a observar, né, que os pais... E assim, a questão de que você falou da dificuldade do aprendizado e a escola chama os pais? Isso. Seria assim, né? Isso. Às vezes do aprendizado, do comportamento, né? Às vezes a criança não consegue se ajustar, né, às regras da escola, não consegue se adaptar, né, aos mestres, às regras, principalmente... Toda a didática ali, né? Da não, escola, principalmente em questão de horário, em questão de troca de turno, de professor, né? Então, quando troca, né, sem a professora, mais... Isso na síndrome de Down, por exemplo, é uma coisa que para eles é uma dificuldade muito grande. E ela vem ainda acoplada a outras síndromes, né? A síndrome de Down ali, a gente fala dessa forma mesmo ainda? Síndrome de Down? Como que é que hoje em dia está caindo assim? um pouco em desuso, mas é mais conhecido como síndrome de Down, mas o correto seria portador da trissomia 21. Da trissomia no cromossomo 21. Isso o que vai causar? Isso vão ter vários sintomas dentro dessa síndrome. Vou te dar um exemplo. Eu fui chamada um dia, né, na escola, onde uma professora me aborda e fala, olha, esse aluno não aprende, esse aluno não consegue seguir a turma, esse aluno fala palavrão, esse aluno, ele não obedece regras. E eu fui escutando aquilo e pensei, peraí, será que a gente está falando da mesma pessoa? Porque eu vim aqui por causa de um aluno com síndrome de Down. Não, sim, é isso mesmo. Eu falei, Cada um desperta algum tipo de sintomas? Ou eles têm... Existem sintomas que são comuns a todos. Comuns a todos. Né? Então, por exemplo, a hiperatividade ou a dificuldade no falar ou no caminhar, isso aí pode ser muito individual de acordo com o estímulo. Mas, por exemplo, uma criança síndrome de Down, ela tem uma facilidade imensa de aprender palavrão. É mesmo? O que não pode, né, gente? O que não precisa e aí essa facilidade. Mas existe uma explicação. Existe? Por quê? Existe. Porque ele percebe que aquilo choca. Quando ele percebe que aquilo choca, ele se reafirma como sujeito dentro da sociedade. Aí desperta, né? Então, para ele, aquilo ali é um chamar de atenção para aquilo que ele está vivendo, para aquela exclusão que ele vive desde o nascimento. Porque o síndrome de Down, ele tem perfeitamente consciência de que ele é síndrome de Down. Que ele é diferente. Tem. Olha só, gente, olha só como uma coisa interessante, tá vendo? Eu não tinha essa informação.
Eu lido assim com muitos, sabe? Amigas que têm filhos especiais. Uhum. E agora eu não sei, talvez você mais pode falar melhor para mim sobre isso. Eu não sei se é porque depois que eu tive filho, gente, eu percebi de 2020 para cá muitas crianças apresentando autismo. Aí vem aquela dúvida, principalmente da idade da minha filha Valentina, né, gente? Vocês sabem que eu tenho a Valentina lá de 4 aninhos, já fez 4 anos. Então, assim, não sei se esses assuntos, quando a gente tem filho, nos desperta mais, mas eu percebi que ela nasceu na pandemia. Ela é bebê de pandemia, né? Nasceu 28 de maio de 2020. Então, assim, eu percebi que muitas crianças próximas, entendeu? Com autismo. Eu não sei se é o assunto que é mais falado ou se realmente desse ano para cá crianças desenvolveram mais isso. Você sabe me explicar alguma coisa sobre isso? Bom, existem duas teses, né? A primeira é que agora a gente tem mais informação e a gente consegue identificar melhor essas crianças. Entendi. Antigamente, um diagnóstico era dificílimo, né, para autismo. Então, hoje, como o assunto está mais falado, está mais divulgado, aí a gente consegue uma visão mais, mais aprofundada do assunto. Mesmo as pessoas leigas que procuram no Google. Elas já conseguem ter e identificar na criança que não é o jeitão do pai. Porque muitas vezes o pai também é autista, não foi diagnosticado, e aí a mãe fala, nossa, ele é igualzinho o pai. O jeito dele é igual ao do pai. E não tem nada a ver? Ou tem? Nem sempre. Nem sempre. Olha aí, Então, gente, que às coisa vezes, importante. às Presta vezes bem sim, atenção. às vezes não. Olha só, nem sempre. E eu já tinha ouvido falar que como é que é? Se o filho geralmente um dos pais também é. Tipo assim, né? Eles costumam falar isso, mas nem sempre. Nem sempre. Nem Não tem sempre. Às vezes tem pais, tem a maior probabilidade? Tem. Mas às vezes não vem. E quando descobre, assim, quando você vai conversar com os pais, que é a parte até que a gente estava falando, né? Que eu li quando eu recebi o seu portfólio ali, que é a parte da mentoria. Que Sim. a Ronise também, gente, ela trabalha com mentoria para os pais, para poder lidar com todos esses tipos de situações. Então, ali na mentoria, ela vai abordar de uma forma bem mais profunda e precisa e individual de cada caso, de cada necessidade. Então, assim, olha só que bacana. Além dela tratar ali no consultório o paciente, né, a criança ali em si. Hoje é só criança? Hoje eu atendo a grande maioria. Apaixonou para a parte infantil, gente. Então, olha a preocupação dela. Preocupação não uma preocupação e também nós já sabemos, né, que pais doentes criam filhos doentes mentalmente, tá, Sim. gente? Então, ela fez essa mentoria para quê? Para que os pais também hoje sejam tratados. Eu poderia falar isso? Sim. Tratados? Como que é que poderia... Cuidados. Cuidados. Quem sabe, né, gente? É outro nível. Vamos lá. Explica mais pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, por favor. A dificuldade, como eu estava falando lá atrás, a gente acabou entrando em outros assuntos, né? Que nós duas somos assim, a gente daqui a pouco, gente, a gente está lá nos Estados Unidos. Tá? Então, nasceu com isso, com essa... Eu vi que os pais não estavam preparados para defender os filhos. Nossa, isso é muito forte. Fala isso. Os pais não estavam preparados para defender seus filhos. De gente não preparada. Para lidar. Porque quando eu chego na escola e uma professora me fala que um síndrome de Down é mal educado, eu tenho um carimbo, né, de falta de competência na área, de falta de conhecimento na área. E se eu estou trabalhando pela inclusão, se a escola é uma escola inclusiva, né, ela tem que estar preparada para isso. E aí a gente esbarra em crianças sendo maltratadas, esbarra em professores que fazem a tarefa para criança. Sério isso, Sério, seríssimo. Muito sério.
Muitas vezes, eu tive um caso, por exemplo, de um aluno que ele não tinha coordenação motora nenhuma aos 13 anos. Down? Não, não tinha. Por que que ele não tinha? Porque faziam para ele. E não foi trabalhado. Aí, quando eu fui pegar o caderno, que eu falei assim, não, peraí, esse colorido aqui é dele? Na hora você já... Aí ela... não, é porque às vezes eu ajudo. Não, mas você não tem que ajudar, ele tá aqui para aprender. Você tem que ajudá-lo a ser capaz, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque os Com pais... 13 anos já. Já, Olha só. não tinha. Muito forte isso, né, É. gente? E você imagina o sofrimento dessa criança que está em uma classe de alunos com 13 anos de idade, que já estudam geografia, história, biologia, todas as outras matérias. E essa criança não sabe nem o português e a matemática. Não sabe colorir ainda. Que inclusão é essa? Não é, né? Não existe inclusão. Então, quando a inclusão, ela vem com perfeição, ou ela vem com perfeição, é melhor não tê-la. Porque aí a gente está tratando diretamente de uma exclusão, porque o aluno se sente excluído. Um aluno de 13 anos que não sabe ler, não sabe escrever, e ele está convivendo com os colegas que sabem. Aí vem, né, gente? Bullying, rejeição. Isso. Já começa com uma criança que tem essa limitação, né? E os pais acham o quê? Eu sou culpado porque eu não criei direito. E não é. Não é. E eu costumo falar que os pais são... para criar filho especial, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas a gente fala para ficar mais comum, né? Familiarizado, né? Mas para criar filhos especiais, precisa ser pais extraordinários. Eles precisam se tornar pais extraordinários. E para se tornar pais extraordinários nesse assunto, se você não tem muito domínio, você precisa aprender. Precisa aprender. Precisa buscar conhecimento. Precisa buscar conhecimento. E isso... Gente, e a Rô, ela tá falando isso com muita propriedade, porque além de psicanalista, ela tem aí de formação letras. E não só isso. Não só isso. Ela vai falar aqui depois um pouquinho. Fala, Rô, então. Eu gosto. Você sabe que eu não gosto muito de falar sobre formações? Às vezes as pessoas se preocupam. Tem tanta gente formada em tanta coisa bacana. Uhum. E que não se preocupa com o verdadeiro bem-estar das pessoas. Justamente, isso é demais. Então, quando a gente fala em formação, é importante, importantíssimo. É claro que você tem que se preparar. Lógico, né? Eu tenho 56 especializações diferentes nessa área. Mas que agregou para o seu trabalho hoje? Então, terapia ABA, que eu fiz vários e vários cursos, neurociências, que para mim, entender como funciona, né, o cérebro dessas crianças me ajudou a entender os pais, a entender como os pais iriam corrigir essas crianças e como que elas iriam entender essa correção. Entendi. Então, isso para mim fez muita falta. Mas todos são importantes, porque, por exemplo, eu faço constelação familiar, que é dito, né, na sociedade, que que não é uma ciência, que é isso. E a criança consegue representar certinho para mim aonde está o problema. Com os bonecos. Isso é... Quando eu me deparei com a constelação, assim, porque minha irmã também é terapeuta, e ela me mostrando, me falando, eu falei, cara, que fantástico isso. Como que pode, assim, talvez se você falar, não conseguiria expressar tanto como conforme você disse aí. Ir montando ali. Eu tenho um caso muito E a criança, então, no lúdico, ela aprende muito, né? Muito. Eu tenho um caso muito bacana para contar. Quando um paciente meu chegou, ele estava muito agressivo. E falando muito em matar. Muito. E eu fui fazer constelação com ele, né? Quantos anos? 11. 11. Falando que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer, e os pais com muito medo, apreensivos, porque síndrome de Down,
achava assim que ele não sabia o que estava falando. Na verdade, quando ele foi para a Constelação, ele fez o velório da Marília Mendonça. Ou seja, Ou seja, ele não tinha processado esse luto, porque aconteceu em Caratinga. sim, Então foi muito falado. E ele não entendeu por que que uma menina jovem daquele jeito morre daquele jeito e todo mundo falando, algumas pessoas chorando, e ele não tinha processado aquilo. Aí ele fez o velório bonitinho, colocou ela no caixãozinho, tudo bonitinho, colocou ela deitadinha, pegou o bonequinho louro, colocou. E quando ele acaba, ele fala comigo assim, tia. Eu falei, o que que é isso, Guilherme? Eu falei o nome, né? Não posso falar. agora já foi esse lindão, já foi falado. Já foi falado. É automático, né, gente? Aí ele vira e fala, Você toma não, uma beliscada, isso é um... Isso aqui é um velório, tia. Aí eu falei, um velório de quem, meu filho? filho Aí de ele quem? falou, da Marília Mendonça. Gente! Aí eu falei, mas por que que você está desenhando aqui para mim, colocando aqui para mim o velório da Marília Mendonça? É porque eu sou muito fã dela, sabe, tia? Ah, gente! Eu sei todas as músicas dela e foi muito triste ela ter morrido. Aí a gente começou a trabalhar o luto. Começamos a fazer com ele um trabalho de luto mesmo, de aceitação do Ele era luto, Down? porque não. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por ele. Beijo, Gui. Sou apaixonada por todos, tá, gente? Porque depois da ciúme. Porque essa história me marcou muito. E ali eu entendi a importância da representatividade, especialmente para o síndrome de Down. Então, ali ele aprendeu a representar e a gente foi trabalhando, começando a trabalhar dessa forma. E assim, Ronise, fala pra mim, se você pode, né, falar, algum conselho, alguma coisa assim para os pais, mesmo, né, que não está fazendo ainda um acompanhamento, não está fazendo uma mentoria, não está fazendo ainda, não está buscando ainda, né, gente, esse conhecimento que tem um filho portador, né? Qual um dos primeiros passos, na verdade, a primeira notícia já é um impacto, né? Já Que às descobre vezes é descoberto, por exemplo, no caso do Down, é descoberto às vezes na barriga e às vezes não. isso que eu queria te perguntar. Às vezes não. Você respondeu minha pergunta antes de eu perguntar. Às vezes não é Que descoberto. conselho, né? O que você falaria para um pai que às vezes ainda não sabe que o filho vai nascer e descobre? E é um pai também que já descobre, igual você falou, não tem como saber. Claudinha, a gente não é preparado nem para ser pai e mãe de filhos típicos, filhos, né? Atípicos, então. Pensa Será bem. que a gente está preparado? Não tá, não tem ninguém. Eu achava que tava, mas quando não. o negócio acontece, né, gente? Aí Não. que o rolê pega, né? Na hora Não tem ninguém preparado, não tem. né? A questão é a gente vai se preparando no caminho. Aprendendo. Mas aí o que pega na síndrome de Down em especial? É a desinformação dos cuidadores também. Porque essa criança acaba sofrendo maus tratos, velado ou não, tá? Porque às vezes tem a intenção e às vezes nem tem a intenção. É só o despreparo mesmo. E aí, esse pai, o meu conselho para todos os pais, o primeiro sinal de alerta é: você percebeu que o seu filho é diferente em alguma coisa? No marco do desenvolvimento infantil, ele está em atraso em alguma coisa? Você conhece? Você já pesquisou sobre isso? Se não, pesquise. A primeira coisa. Ótimo. Constatou que o seu filho é diferente em alguma coisa? Buscar tratamento. Não se relutar contra isso. Não, né? Porque não. O acontece muito, né, diagnóstico, Rô? demais. Muito. Eu tenho uma paciente que tem a filha, que é síndrome, e que não aceita que a filha é síndrome. Acontece. Acontece isso ainda? Rô? A gente teve que... Hoje ela até já passou a aceitar melhor, né? Mas acontece. Acontece. E olha que a síndrome de Down, ela é bem mais evidente do que o autismo, por exemplo. Autismo, justo.
do que o TDAH. Do que o TDAH. E cada um tem um tratamento específico ou Sim, sim. separado ali, né? De tratar. Sim. Agora, aí vamos lá. Então, primeiro conselho, buscar informação, se o seu filho está em atraso ou não. Segundo, buscar tratamento. Se você notar, acendeu o alerta, meu filho está em atraso, vamos procurar ajuda. E sempre defenda o seu filho. Sempre desconfie de tudo o que acontece. E isso eu tô falando para criança geral. É verdade. Em geral. Sempre. Sempre ouça o que o seu filho tem a falar. Porque, infelizmente, nós vivemos uma era muito difícil. Né? Muito difícil mesmo. Então, escute o que o seu filho tem a falar, converse. Ah, mas é o autista não verbal. Isso. O autista não verbal, ele se expressa também. Ele se expressa. Às vezes ele fica mais nervoso, irritado, perto de uma certa pessoa. Às vezes ele fica nervoso ou muito acuado. Então a gente precisa observar nossos filhos. Olha aí, gente, forte, né? E a gente que é pais, que é mãe, já começa. Ela tá falando aqui, eu já tô viajando. Já tô indo longe. É. Porque realmente é um assunto que, igual eu expliquei no começo aqui, é delicado, é forte, é sensível, né? Ao mesmo tempo, emotivo, mas ao mesmo tempo você precisa ser forte. É uma. E falando né, em ser forte, né, o que acontece? Como que é esse, quando você pode falar um pouquinho esse tratamento com os pais? Quando é consultório ou só mentoria, ou como que é? Ou é também abordado como consulta? É consulta que fala, né? Bom, vamos lá. Depende. Isso também vira um problema. Por quê? O terapeuta, por exemplo, o terapeuta ABA, se ele não for formado em psicologia, o plano de saúde não cobre. Então, tem que ser particular. É mesmo? É. Se ele for só terapeuta, e isso é possível, ser só terapeuta. Vocês sabiam disso, gente? Isso é possível. Sabia disso? É possível. É possível ser só terapeuta ABA, aplicador ABA. É um método. Então, quando a gente se depara com isso, a gente vê o seguinte: e a criança que não tem plano de saúde? Aí a criança vai para a PAI. Sim, a PAI é ótima. Ótima. Tem muita assistência. Estrutura, né? A estrutura da PAI hoje nossa, é uma coisa linda de se ver, né? Porém, não é suficiente. Porque existem casos e casos. E isso precisa né, ser gente? tratado individualmente. E é muito difícil pela demanda. Então, quando você pega um tratamento particular, esse tratamento fica caro. Porque você tem que tratar os pais e o que a gente está... A gente precisa tratar. A criança, ela vem em segundo plano, na verdade. Porque quando a criança chega para mim, ela já vem seguida de outras instituições, na maior parte. Na maior parte ela já vem com diagnóstico, às vezes errado, mas vem. Que ela está apresentando algum comportamento diferente. Sim. Mas os pais, às vezes, eles não estão cientes disso, não. E nem que eles podem melhorar o comportamento do filho, o desenvolvimento do filho. Aí começa a culpar só a criança. Ó, esse menino tá terrível. Gente, seu menino tá terrível, tá acontecendo alguma coisa. Escuta isso aí, gente. Ah, esse menino tá desobediente. Mas por que ele tá desobediente? Será que ele tá entendendo o que você tá querendo falar? Será que a forma que você está corrigindo condiz com aquilo que ele consegue alcançar? E isso você trata no consultório. Aí eu vou tratar o quê? Aí começa os pais primeiro. Depois os filhos. A minha irmã fala muito isso. Fala assim,
ela não trata a criança, né? Uhum. Mas ela fala, ó, irmão, observa muito. Os filhos só copiam. Uhum. As Vamos, crianças, vamos né? falar de As dependência crianças. química um pouquinho? Vamos Aí, ó. falar. Gente, vamos falar de dependência química. Eu sou formada também. Eu fiz o curso, né? Uhum. Eu tenho uma especialização em dependência química. Aí os pais são o quê? Codependentes. Codependentes. Enquanto o pai não trata, o filho não sai das drogas. Gente, o negócio tá. Olha só, gente. Olha que maluquice. Então a gente pensa assim, mas ele é responsável por ele é maior de idade. E aqui a gente está falando de adulto capaz, sem problema intelectual nenhum. Com opção de escolha. Com opção de escolha. Que não é uma opção de escolha. Porque se a gente vive no inconsciente, nós temos gavetas guardadas. Justo. Então, que memórias essa criança teve até chegar na fase adulta? Até chegar nessa fase. Por que ele se envolveu com drogas? Então, mas o embate hoje é isso, né? Gente, a Ronise está falando isso por causa do projeto que nós temos, né? Que é a comunidade terapêutica, quem me conhece sabe, que é a comunidade terapêutica Cristo é Vida, para homens em situações de dependência química e situações de rua. E ela tá falando isso justamente porque ela é uma grande amiga, uma parceira lá do projeto. E ela tá falando isso porque ela também tem uma especialização nisso, em dependência química. Então ela tá falando o seguinte, que é nessa fase adulta que o homem ou a mulher em si, que seja a gente não tá falando que isso é o todo motivo que a pessoa leva a pessoa à droga. Mas quando tem numa infância algo que não é diagnosticado, seria isso? Diagnosticado, tratado, constatado, ou uma correção não aplicada da forma que essa criança é capaz de suportar. Isso é um gatilho para o adulto. Um adulto. Nossa, imagina. Fantástico, tá? Imagina que coisa triste. Aí você trata os pais, aí você começa a tratar os pais, que já acontece comigo. Né? Nessas mentorias, eu trato também os pais codependentes. Né? Então, eu trato eles também. E aí, eles aprendem a lidar com o filho. E aí, o filho consegue ter força para sair das drogas. Às vezes, eles lutam anos, passam várias clínicas. Várias e várias e várias e várias e várias. Teve um início, né? Teve um motivo para ele iniciar. Teve. Não teve? Não é assim? Teve. É porque a gente sabe, Teve um gatilho. Teve um gatilho, a gente lida lá e é isso, gente. E o que acontece? O que a Ronise bate na tecla, que eu gosto muito do trabalho dela, que eu acho um trabalho assim muito diferenciado ali com o que ela faz, ela aborda, gente, é isso. Porque não tô falando de outros profissionais, não. Mas eu gosto desse tipo de abordagem, de trabalho que você faz, porque cuida do âmbito todo social da criança em si, que é a maior especialidade hoje de atendimento, né, em consultórios, mas depois ela vai falar também da clínica dela, ali que vai falar outras coisas também, né, que tem ali na clínica. E o que acontece? Como que ela pode, assim, ter esse feeling de saber que tudo começa na criança que está em volta, no âmbito social. Nos pais, sim, mas também na casa dos avós. Tô errado? Dos cuidadores. Dos cuidadores, porque tem criança que fica com os avós, né, pra mãe trabalhar. Não só os avós, babás. Todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar preparado, gente, para poder receber isso aí. Sim. Olha só que coisa fantástica. Então, essa preparação, ela vem para pais, para cuidadores, para mestres, né, para os professores na escola, para os auxiliares, que hoje em dia nem precisam de uma formação, né, tão específica. Ali que sim. Não específica. Específica, sim, mas com não tanta qualidade, vamos falar assim, vamos falar meio superficial, ele vai como cuidador, ele não vai como auxiliar na alfabetização e na educação, né? O professor está mais preparado para isso. Então, a responsabilidade é do professor, que tem outras crianças, né? Que a gente tem uma superlotação tratando na área de ensino. Na área de ensino... Que não é particular? É, público. E aí a gente chega lá e vê esse professor Diego, você arruma água pra gente? Por favor. A gente vê esse professor perdido, porque ele não pode contar com esse auxiliar, ele é responsável pelo aluno especial também da sala.
Não é o auxiliar que é responsável. Ele é só cuidador. Na clínica ali é só você que Então, na que clínica, atende? eu tenho alguns associados, Uhum. né? Que Com outros tipos de são... trabalho ali de saúde mental? Como que funciona? sim, mas online. Tá, não tem problema. Não precisa fazer todo, não, tá? Só um pouquinho. Presencial sou eu lá. Ah, sim. Só que eu montei Obrigada. uma estratégia exatamente que vem de encontro a essa necessidade financeira desses alunos. O que que a gente fez? Isso. A gente Conta. montou, né, um cartão social, que é o Ativamente. Ah, sim. É. Eu não tinha, na verdade, quando eu montei a clínica, não era necessário, eu já atendia online. Ah, Eu já tinha meus pacientes adultos online. entendi. Quando eu comecei por que que eu comecei a atender? Porque eu comecei a atender pais online. E eu vi essa necessidade. Gente, olha aqui. Peraí. Deixa até eu que agora me pegar aqui. Você começou atendendo online, pais, e quando vê, você pegou pacientes que tinham assuntos refletindo nos filhos? Tipo isso? Isso. Eu comecei a observar que esses pais, que essas dificuldades estavam totalmente ligadas ao ambiente dessa criança. Eles tinham muita dificuldade de lidar com os filhos, às vezes adolescentes, né? E aí nasce o Ativamente. Aí eu falei, ó, vamos juntar aqui, vamos fazer um preço bacana, vamos... É um cartão, né? que É você um falou? cartão social, onde a gente paga um valor bem reduzido, né? Uhum. Profissionais que se dispuseram a isso, né? Em Pra vários poder prestar estados. esse tipo de Em vários estados. E aí a gente se uniu e falou, não, vamos fazer um valor melhor para que, Porque todo mundo para teve que todo acesso. mundo tenha esse acesso. Beleza. Quando eu comecei a atender no consultório, aí eu precisava de um ambiente, Justo. ok? Aí monta o consultório. Aí vem... Porque a demanda começou a aumentar, né? Aí Com esse vem... cartão. Aí vem a demanda das crianças especiais. E eu já tinha começado uma pesquisa disso. Enquanto eu atendi online, eu comecei uma pesquisa. Você estava aqui no Brasil? Estava aqui no Brasil. Comecei uma pesquisa sobre crianças em geral, sobre esse assunto. Sobre isso. Como que ia influenciar? Como que essa correção dos pais influenciaria? O que que fazia uma criança desenvolver algum transtorno? Criança em geral. Em geral. Gente, isso é muito forte. Em geral. Muito forte, muito forte. Mas eu tinha uma caidinha para o síndrome de Down já há muitos anos. Eles falam que eles escolhem. Eles escolhem a gente, né? E aí veio o primeiro paciente, o segundo paciente, o terceiro paciente, o quarto paciente. E aí eu fui substituindo, fui deixando os adultos, fui mandando para a clínica, para Ativamente, para os parceiros. Os parceiros tratar. Cuidar, né? E fui substituindo por essas crianças. E pais. Então, hoje vocês têm aí tanto o atendimento Online, o presencial, e ainda tem esse cartão, que seria um projeto? é um Poderia projeto social. É um projeto social. Projeto social. Ele é extensivo só à cidade onde é o Ativamente, que é Não, Caratinga? não, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil Olha aí, inteiro. gente. Depois vocês entram em contato para saber mais sobre isso aí. Eu beber água, nem vou beber, deixa eu falar. Aqui, gente, olha só. Informação importante. Fala de novo, Rô, para eles. O Ativamente é um cartão social. É um projeto social que visa o quê? Visa dar oportunidade para todas as crianças ter um segmento e os pais também, uma mentoria. Então, a gente tem um valor muito reduzido, muito bacana, que dá para todo mundo, né? Mesmo que se esforce, é uma coisa que às vezes a gente sabe que a realidade bate na porta, nem todo mundo tem, né? Essa condição. Não tem. Mas é uma condição mínima. E aí a gente começa a distribuir isso pelo Brasil. Algumas pessoas compraram a ideia em alguns estados e a gente começou a distribuir isso. E você que desenvolveu. Eu desenvolvi.
tanto o método de alfabetização quanto a mentoria. Olha aí, gente. É. Tudo em prol de quê? Pelo amor. Porque se não tivesse esse amor vamos falar pela profissão? Não digo, né? Mas porque quando ela iniciou, ela começou, mesmo online, atendendo adultos, e depois foi vendo essa necessidade de que esses adultos, alguns problemas relatados a eles, era extensivo aos filhos. Sim. E aí ela vai e desenvolve, gente, olha bem isso. Ela vai e desenvolve esse projeto maravilhoso que é o Ativamente. Onde outras pessoas, agora que eu tô sabendo que com ela, porque isso eu também não sabia, porque a gente conversa tanto, tá vendo? Assuntos importantes a gente deixa para depois. E eu não sabia que outros estados, a clínica é em Caratinga, né? A sede em Caratinga. A sede fica em Caratinga, então tem acesso. Depois vocês procuram, clica aí, me procura, vai no Instagram dela. E aí, o esses suporte vai estados, falar. eles atendem, né? Esses representantes desses estados, eles atendem tanto presencial quanto online. E como que faz se alguém quiser, fala o quê? Afiliar? Ou como que fala a esse projeto? Então, ele precisa ter uma formação, Uhum. precisa entrar em contato com a gente e a gente analisa, né? Analisa, dá todo o suporte antes para saber se a pessoa está realmente exposta, porque é um valor social. Não é um valor de uma consulta particular. Entendi. É um valor social, é um Que dá um projeto acompanhamento. social que vai dar um acompanhamento. Agora, disso aí, a gente agora está formando, né? Em parceria com uma grande amiga, que eu não posso falar o nome. Gente, Mas, parcerias futuras, então projetos que ainda estão assim no forninho, então por isso que não pode falar, precisa ser muito isso. curioso. E a gente tem que, a gente vai fazer essa mentoria, né? Pra gente, uma mentoria base. E vai para Com etapas, né? Estão tudo ali para. Então, de acordo com o marco de desenvolvimento. Então, vão ser por etapas e vai para a plataforma normal. Ah, então você vai adquirir essa mentoria? Sim, Seria isso? Você vai poder Vai adquirir. ser o quê? Então no digital. Então aí. Para os problemas de base, né? Uhum. Porque é claro que cada criança tem a sua necessidade específica. Especificidade de cada um. Mas, por exemplo, para as necessidades de base comuns a todos, né? Você vai ter ali vai ter a oportunidade de adquirir por um preço social também, através do Ativamente. E presencial? Teria? Sim, também. Essa mentoria também? Sim, presencial também. Presencial eu já faço com todos os pacientes. Com todos? Todos eu trato pais e filhos. Olha, gente, sensacional. Bom, não tem palavras para falar desse trabalho magnífico, maravilhoso. Você já falou, né? Já deu um spoilerzinho aí que tem parceiros chegando com conteúdos novos. Tem algum projeto futuro para vir? Tá saindo agora essa mentoria base, que a gente vai atingir as plataformas, né? E agora, maravilhosamente, eu tenho um xodó, né? Que são os livros infantis. Eu ia perguntar agora. Para síndrome de Down. Porque lá tá escritora também. Né? Na verdade... Eu li e falei, gente, tem escritora, então tem negócio bom aí. O Ativamente ele vem com esse projeto, né, juntamente com os parceiros, e a gente vem para montar essa... Dentro do método de alfabetização para as crianças especiais, atípicas, a gente precisa de um material de apoio e que atinja, né, essas crianças de um modo específico. Então, a gente... Daqui a pouco já tá aí. Já tá aí. Até dezembro, acho. Até dezembro já deve estar tudo aí. Tanto a mentoria base como o material de apoio escrito. Gente, então assim, informação, conhecimento, conteúdo é o que mais vai ter. Para você que gosta desse tipo de assunto, para você que é profissional nessa área, ou para você que é pais, que é cuidador, professor, escolas.
Gente, cola nessa mulher, nessa profissional, olha o cuidado, a preocupação que ela tem com todo a formação em volta ali, né, do cotidiano da criança ali, do nível infantil, que hoje é não só isso também. Então, assim, se você gosta, pesquisa mais sobre esse assunto, ouve mais sobre esse assunto, aprende mais. Se você realmente escutou um pouquinho que você escutou aqui e acha que você precisa se preparar mais para poder estar auxiliando até mesmo o seu filho ali, se ele está apresentando algum. Deixa eu tirar aqui que está caindo. Se ele está apresentando alguma muita dificuldade ali na escola, ali no âmbito escolar, então, realmente, sabe? Vai atrás dessas pessoas que têm essa formação, que têm essa experiência ali com esse assunto, porque é um assunto muito importante, é um assunto aonde está sendo muito falado hoje. Como ela mesma disse, estão tendo muitos estudos, muitas pessoas se interessando, estudos profundos mesmo, né? De muitas coisas hoje tem para quê? Para que você mesmo, daqui a pouco já está lançando diversas coisas, ó, mentoria, atendimento, é um cartão onde você, que às vezes não está ainda, não é a sua realidade, fazer todo um acompanhamento, fazer todo um tratamento. E aí que eu entro e falo para você, olha o poder do digital aí. Ela vai conseguir, lá da onde ela está, atingir pessoas de de todos os lugares. O digital, ele tem hoje esse poder, vamos falar assim, né? De você levar o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento, uma informação tão importante, um cuidado, eu falei tratamento, mas ela falou assim que é o cuidar, né? De tanto dos pais em especial, ela deixou bem claro para mim antes de vocês chegarem, nós estávamos conversando, e ela falou para mim assim, Cláudia, hoje seus filhos já estão grandes, né? Já. Não tem bebê não, tá, gente? Só eu. Mas é porque o jeito de falar, né? Os filhinhos, aí... Ela falou comigo, Cláudia, primeiro de tudo, o tratamento, o acompanhamento, o cuidado vem dos pais, dos cuidadores. Então, fique atento a isso, gente. Sabe? A Ronise, ela tem esse cuidado, esse carinho, ela tem esse atendimento específico para DAOs, né? Então, se é no seu caso, se você conhece alguém, se você tem em sua volta aí alguém que é portador da síndrome, procura ela, tá vendo? Agora ela tem o digital, ele consegue alcançar, entendeu? Eu tenho certeza que você vai ter o mesmo atendimento, o mesmo carinho. Eu falei para ela no início aqui que não precisava conhecê-la pessoalmente ali para ver esse carinho todo. Depois vocês olham lá o perfil dela, gente. E também tá passando aí o nomezinho da clínica e vocês correm lá, que ativamente. Fala o nome do Instagram para o pessoal seguir. Ativamente mesmo. Ativamente, né? Psicanálise clínica. Psicanálise e clínica. Terapias integrativas. Então, tá passando a logozinha aí, ó, no cantinho da tela aí. Já vai lá, corre, segue. Ela sempre tá deixando conteúdos legais lá. Chama ela, bate um papo, conversa, marca, né, a agenda, que eu tenho certeza que você vai ser transformador. Não fica com essa dúvida para você, não. Se tem essa ferramenta que você pode usar, gente, hoje o digital é uma ferramenta. Olha só, atingir pessoas longe onde pode isso aqui. Às vezes você tá muito tempo com essa dúvida, você está há muito tempo realmente com esse sentimento de que poderia estar fazendo mais para você, primeiramente para o seu filho, porque é assim que a gente pensa, sempre o primeiro para o nosso filho, mas igual ela falou, o primeiro somos nós. Só se coloca uma máscara de oxigênio quando você já tem oxigênio, né? Já viu aquele sistema de segurança, aquelas orientações no avião, né? Aí, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca do seu lado. Porque primeiro você tem que ter oxigênio para você ajudar, né? Então, isso é importantíssimo. Esse destaque que saiu na revista qual que foi? Qual delas? Foram várias, né? Mas foi por conta desse projeto? Do ativamente desse cartão? Do projeto social e da alfabetização direcionada, né? Ao autista não verbal e ao síndrome de Down. Que é a dificuldade maior. Acho que a preocupação de todos os pais é a alfabetização, né? Acho que de pais típicos também. Uhum. Eles têm essa preocupação. Por quê? Para a autonomia, a criança precisa ser alfabetizada. Justo.
né? Então, esse método nasce aí com essa preocupação com os pais, como eles podem ajudar, como eles podem facilitar. Tela, por exemplo, gente, eu bato na tecla, cortem telas. Cortem telas. Esconder aqui atrás. Aqui. Mas é verdade. Tela para criança é prejudicial. E não sou eu, não é a Ronise que está falando. Está certo. Tá aí. Os estudos estão aí. Só se abrir, dá um Google. E com tanta coisa, né, gente, que tem para fazer, mas nós somos assim. Vamos, né? Vamos falar o português legal. A gente, às vezes, por falta do tempo, da correria, a gente acaba dando. Não pode. Não pode. Essas descargas de dopamina nessas crianças, gente. Não pode. O que acontece? Ó. O que acontece? Imediatismo. Ansiedade. Dificuldade de aprendizado na escola. A criança se torna impaciente. Por quê? Porque ela tem tudo aqui, ó. Aí, às vezes, ela é diagnosticada com hiperatividade e, às vezes, é só tela. Às vezes até achando que tem alguma coisa, mas... Aí a gente substituiu, olha só que engraçado, a gente substituiu o brinquedinho que a gente tinha lá atrás. Acho que você é mais ou menos, eu sou mais velha que eu sei, mas assim, mais ou menos a gente tem uma noção que a gente brincava assim, ó, de lata, né? A gente tinha Lógico, pegava uma corda, enfiava o dedo e ia andando. Isso. Não, mais velha não. Aí a gente tinha aquilo, pique-bandeira. Bete. A gente tinha Bete. A gente tinha... Bete era uma delícia, gente. Como é que brincou de Bete, Diogo? Diogo? Já brincou de Bete? Já. Mentira, você é novinho. Não, você não. Você é novo. Então, vamos lá. Aí a gente substituiu isso tudo pelas telas. E quando você está brincando, você está convivendo com outras crianças. Tá o convívio. Já está ali. Está o convívio com outras crianças, o aprendizado que isso traz para uma criança. Que a criança é necessidade dela conviver. Então, quando você tira isso tudo e entrega um celular, ela fica o quê? Sozinha. Aquele mundo. Ela fica naquele mundo que, às vezes, não é direcionado pelos pais, muitas vezes, a maioria das vezes. Você não consegue controlar a sua criança o dia inteiro. Não. A minha filha ela tem um horário específico para aquilo ali. Errado também. Ai, Jesus. Qual que é a idade da sua filha? 4 anos. Não, melhor não. Ela tem que, não é que não pode. Eu entendo, não é que não já pode. Ouvi falar, gente. Mas aqui, precisa ter brinquedo pedagógico, amiga. Ela tem isso tudo, ainda quer... Mas é por quê? Já foi apresentado uma vez? Já foi apresentado. Criança que nunca comeu doce, não gosta de doce. Não gosta. Nunca bebeu refrigerante, não sabe o gosto que tem. Verdade. Então, se a gente apresenta a primeira coisa para a gente ter paz, a gente também está aprendendo isso. Para ter paz, a gente dá o telefone. Que vai causar uma guerra no futuro. A paz imediata vai trazer para a gente uma guerra futura. Isso é sem dúvida. Então, os estudos estão todos aí à disposição. Então, tipo assim, prefere agora, né? Você precisa viver a fase que a sua mãe viveu. Que a sua avó viveu. Não tinha celular. Não tinha suporte. As crianças brincavam juntas na rua, iam para a escola juntas, voltavam juntas. Era assim. Aí, por que existia? Eu acredito que isso até ajudou muitos autistas a não serem diagnosticados. Por quê? Porque eles eram estimulados. Justamente. Eles eram mais estimulados. Muito sentido isso. Eles eram muito mais estimulados. Eles precisavam andar sozinhos. E a gente sempre tinha um amigo que era um pouquinho mais devagar, que era mais estranho, mas de repente já estava no meio do bolo, já estava lá, já estava junto. Tinha uma amiga que a gente chamava de cobra cega, porque ela caía, ela era toda desastrada. E ia embora com a gente, vamos embora. E um ajudava o outro, e tinha esse suporte. E não existia essa coisa de bullying. Não. Porque a gente... uma criança falava... E ela tinha
condições, a outra tinha condições também de responder, É, porque eles eram preparados para isso. exato. Hoje não. A criança sofre bullying, às vezes, por anos, e você nem sabe. Ela tá quietinha ali, só olhando o computador, Nossa, Deus, meu Deus. só olhando a tela. Isso Quando você agrava vai muito. ver, já tá uma bomba. Aí já tá uma bomba. Aí chega lá em você naquele nível. Uhum, E quando você vai ver, é algo que iniciou lá atrás. lá atrás. Não Lá é naquele atrás. momento. Não, Não tá irritado naquele momento. Não tá não, com aquela atitude naquele. não. Só tá refletindo o que. Por isso que eu repito, escutem seus filhos. Tirem tempo para os seus filhos. Tirem tempo. Para o que você está fazendo, porque não tem dinheiro no mundo. Não tem dinheiro no mundo que pague o fracasso de um filho. Meu Deus. Não tem. Ah, gente. É. Olha Então, que forte isso. Então, eu parei. Eu paralisei minha vida por muitos anos. Muitos anos. Paralisei a minha formação, paralisei tudo. Mas hoje eu tenho uma certeza de que os meus filhos, eles estão num caminho, né? Que você fez uma boa escolha. Sim, é sacrificante, Eu não é sei. fácil. Não é não. Por exemplo, quem nasceu rico, que teve oportunidades, né? É muito diferente. Agora, para mim, que venho de uma família pobre, que tive que bancar os meus estudos, né? Depois de grande, trabalhar e estudar, eu consegui fazer com os meus filhos diferente. Eu consegui fazer com que eles se preparassem antes de trabalhar. E isso demanda muito sacrifício. Eu sei. Ah, mas é o certo a fazer? Não sei. A gente sempre está aprendendo. Sempre tá Sempre está aprendendo. Eu já me questionei por isso. Esse ano, né? Esse ano que veio agora, 2024, que nós entramos, eu fiz essa transição de carreira. O motivo principal, minha filha e meus pais. Por conta que eu quis ficar mais perto deles. E eu sei que a minha realidade, naquele momento, financeiramente, igual você está dizendo, não era propício eu parar de trabalhar. Sabe? Então, eu falei, não, eu estava vendo a Valentina crescer e minha mãe sempre me ajudou. Eu estava vendo ali que ela já estava... Que vó nunca vai se sacrificar, né? Na cabeça deles. Nunca vão se sacrificar, mas eu já Vamos falar tava... um pouquinho disso rápido? Vamos dar uma Vamos, pincelada? vamos. Vó tem que ser vó, gente. Vou repetir. Vó tem que ser vó. Não tirem o direito do avô e da avó de serem avós. Minha mãe me ajudou? Me ajudou. Mas nunca passou uma noite acordada com meus filhos. Não é filhos, né? Não é filho, né? Minha mãe me ajudou em um período em que eu precisei realmente. Eu precisei, assim, para comer. Então, eu precisei da ajuda da minha Eu mãe. sei. Mas assim que eu consegui falar, não, agora vou deixar ela ser vó, ela é muito mais feliz assim. Eu sei. Ela é muito feliz com os A minha mãe os também, ela netos. fala... Você sabe como é que é mãe, né? Vocês estão achando que eu não tô valendo nada. Que é o papo de mãe é assim, né, gente? De mãe da gente. Vocês estão me tirando meu direito, achando que eu tô capenga, tô velha capenga. Mas eu vi que naquele momento ela também estava precisando ser cuidada, ela estava fazendo tratamento de saúde. Então, por um momento eu pensei assim, tudo que eu construí, né? Que você sabe que eu fiz a transição de carreira, eu era educadora física, tinha academia. Aquilo que eu construí em 10 anos, aquela sensação, eu tô desfazendo, tô entregando para me poder viver, não é viver a vida deles, viver por eles. Viver por eles. Hoje Existe eu entendo isso, Quer mas ter na filho? hora... Você vai saber o isso seguinte, aí. que existe um É sacrifício. isso aí, tá? Entendeu? Quer ter filho, mas aí eu sei, a gente não tá aqui para julgar você que precisa deixar seu filho com um avô Exatamente. ou numa creche. Não, que a gente sabe da realidade de cada um. Eu passei por isso. Mas o que acontece? mas Essa chegou um educação momento- tem que ser firme. Tem que ser Porque o que acontece quando os avós cuidam dos netos? A gente costuma transferir, e isso eu nunca fiz, tá? Isso aí eu tenho Uhum. essa consciência. De
a gente tem a mania de deixar para os avós a responsabilidade de cuidar. Isso aí eu nunca fiz também, não. Cuidar, bacana. A avó como cuidadora, não tem coisa melhor. Não. Comidinha de vó É. é a melhor que tem. Porém, como educadora, não. Porque as coisas mudam e a criança, ela precisa saber que a avó vai dengar, mas a mãe vai corrigir. É isso aí. Ela precisa ter essa consciência. Que vó e mãe é mãe. E essas figuras, elas só se tornam fortes quando se tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você acaba falando vó é mãe 2 vezes. Não é. Não. É, Vó é vó. Mãe é mãe. Erradíssimo. Vó não tem nem saúde emocional, né? Imagina uma avó hoje. A minha mãe foi criada na época da ditadura. Gente, Vamos lá. Sua mãe também deve ter sido com isso. certeza. É. Não, a minha mãe, ditadura e Onde a mulher não valia nada. E eu ia falar isso agora. É. Não tinha voz. É. Aí como que ela vai criar essa neta? Como que ela vai criar esse neto? Então, por isso que você disse que ela tem que ser vó. Ela tem que ser vó. Ela não pode Arrasou. ter poder, ela não pode ter poder de educar Uhum. uma criança. Nem tio, nem ninguém. Não transfira pra ninguém A a responsabilidade, responsabilidade que é sua. Então, mas foi aí que eu comecei a sentir isso, Uhum. sabe? Eu me veio aquela reflexão, falei assim, eu não posso deixar na responsabilidade da minha mãe, de quem for, uma coisa que é minha. E aí eu fui estudar. No curso de ergonomia, eu sempre falo isso. Nas minhas palestras, buscando outra coisa, né? Eu sou formada em ergonomia também. Na verdade, eu gostei. Se for falar aqui, fica falando de formação, a gente vai ficar o tempo todo. Mas eu sou formada em ergonomia. Dentro da plataforma de ergonomia, eu vi algo que me desse liberdade de tempo, eu conseguisse financeiro, de espaço, geográfico, tudo, entendeu? Então, eu comecei a buscar isso, que foi a mentoria. De tudo que eu sei, que é empreender, né? Aprendi desde nova a empreender. Eu não tive essa escolha também, igual você falou que deu para os seus filhos. Minha mãe também não pôde me dar, de estudar e depois trabalhar. Nós trabalhamos. Eu fui para a faculdade com 28 anos. Eu fui com 30. Foi com 30? De tudo? Olha! Então, assim, eu falo que eu sou fruto, eu gosto de falar isso aqui, tá, gente? Eu sou fruto de chup-chup e pano de prato da minha mãe. E salgadinho. Tá lá fazendo salgadinho. Pergunta pra quê? Mas tá fazendo porque gosta de estar ativa, com a mente ativa. Então, eu não queria tirar isso dela, sabe? Dela sentar, fazer a costurinha dela que ela queria, sabe? De fazer o salgadinho que ela quer. Não é por necessidade, é por prazer de fazer, sabe? Vó, E eu vi essa liberdade, assim, eu vi essa chance nesse curso de mentorear, de fazer. E também eu tenho isso também. Como você falou do seu xodó, Uhum. ó, lá no meu perfil tá lá, transformadora de sonhos empreendedora. Como eu amo saber Eu notícias, quero te dar sabe? lá em Minas, lá em Minas não, que aqui é Minas também, é de vizinha, né, com o Rio. É. Aqui vocês são meio cariocas, né? A gente adora Mas- ser carioca. é. A gente puxa até o S, bobear. Mas assim, Puxa assim. a gente costuma falar, vou te dar um boi. Vou falar um pouco de você. Eu tinha muita dificuldade no digital. Eu não acreditava no digital. O que me fez acreditar no digital foi o amor a essas crianças e aonde eu poderia chegar. Um dia eu assisti, olha só como que você impacta a vida das pessoas sem saber. Um dia eu assisti um trecho de você falando o quão importante é você poder levar informação para um monte de gente, em um monte de lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E eu falei, gente, eu tô tão pequena, eu tenho meus horários cheios, mas são só aqueles, né? Tem tanta gente que está em tanto lugar espalhado, precisando de ajuda, precisando de apoio, e não tem. Eu realmente falo isso porque hoje você conseguir levar, e a mentoria me trouxe isso, de conseguir levar um pouco do conhecimento, estudos, né? E comecei a estudar muito, muito sobre isso, me aprofundar muito mais ainda no marketing e tudo, para poder saber como que era o funcionamento. E isso me fez o quê? Cada vez mais, com isso, e que a Raul falou, levar
o conhecimento para pessoas que às vezes uma fala, isso aqui que ela está falando, isso aqui que eu estou falando, pode ser para outras pessoas, vão rolar o dedo assim, não vai fazer sentido nenhum, mas eu tenho certeza que vai estar alcançando. Por qual seria o motivo de montar, de que vir aqui gravar um podcast para falar desse assunto, sendo que ela está muito bem posicionada na profissão dela, todo mundo sabe. Eu tô com meus eventos, com minhas coisas, vocês sabem como é que eu sou, onde falou que tem que levar conhecimento, eu tô indo. Faço workshop, palestra, evento. Por quê? Porque eu sei o seguinte, que isso aqui vai atingir lugares mais longe do que a gente espera. Você pisa em solos que você não pisaria, né? Já pensei um monte de vezes em desistir. Não vou te mentir, não. Quem nunca? Mas na hora que eu falo assim, meu primo tá aqui, vive lá em casa. Eu falo, Arthur, não vou mexer com isso mais, não. Vou deixar isso pra lá. Vai mexer sim. Aí quando eu acordo, eu já deito com esse pensamento, quando eu acordo no outro dia, já estou lá produzindo conteúdo, passando informação, sabe? E falar com você assim, eu fui pra isso pra me deslanchar, que é o que fala, né? Ganhar muito dinheiro. Não. O que move é o amor. O que Olha, eu move costumo, o sabe por que amor eu não gosto e de falar de mim? plantou, vai colher. Eu não gosto de falar de mim. Mas fala. Sabe por quê? Eu costumo falar uma frase em todos os eventos que eu participo. Não me fale quanto você ganha e o que você é dentro da sua profissão. Me fale o que você foi capaz de fazer de graça. Essa pessoa é você, para mim. Então, quando você fala, eu trabalhei a minha vida toda e fui paga por isso, bacana para você. Mas o quanto você impactou as outras pessoas? O quanto você se doou gratuitamente para outras pessoas? Porque tem pais que não se doam nem para os filhos. Correria, tempo todo. Não só por correria. Por achar que aquilo não é necessário mesmo. É verdade. Por achar que a criança tem que desembolar e pronto, acabou. É verdade. E não é. Um cérebro em informação, ele vai e continua em informação até 25 anos. Nossa, você falou igualzinho minha irmã agora. Eu tenho responsabilidade, assim, que esses meninos até 25 anos falam, que isso, irmão? Bom, ela falou assim, não, Sim. de desenvolvimento eu tenho sim. Sim. Então, imagina que se pais não se doam, imagina um ser humano. Ele pode ter o diploma que for, ele pode ter tudo, ele pode ter uma parede, né, de diplomas. Mas qual que é se ele não tiver a amor, transformação que ele está gerando na vida das pessoas com isso? exatamente. Se ele não tiver amor, ele não vai impactar ninguém gratuitamente. Sabe o que é impactar alguém gratuitamente? É falar uma coisinha, às vezes, no Instagram. Lembra que eu te falei que agora? Olha, eu vi uma frase sua que me fez repensar sobre O digital. sobre o digital. Eu detesto. Eu sou contra a rede social por causa das minhas crianças. Uhum, Mas eu preciso da rede social também. eu sei. Então, hoje eu vejo essa necessidade que antes eu não vinha. Não vinha enxergando essa necessidade. Para mim estava tudo ok, beleza, tô aqui, tô com os meus pacientes, top, tô atendendo, tô tendo um bom salário. Então tá bom. Tem um salário fixo Uhum. em outro local, bacana. E para mim tá Tudo certo. ótimo. Mas não é por aí. É sobre mim. Então, não adianta você me adianta ter apresentar isso seus diplomas. Não adianta. Porque tem gente que trabalha comigo como voluntário que está terminando o 2º grau agora. E que faz um trabalho tão lindo. Nossa. Que faz um trabalho tão maravilhoso. Ai, mata E a que gente. às vezes não tem nem o 2º grau. Não tem nem um diplominha, né? Nenhum diplominha. E de que está servindo o seu diploma? Para que está servindo? Se não for para servir o outro, se não for para trazer algo de bom. E você falando isso, eu tenho certeza, assim, quando eu escuto algo assim, que esse é o caminho. Esse é o caminho porque eu falo muito isso. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O seu conhecimento, eu tenho estou escalando o método CRP no digital também para alcançar mais pessoas, que é o seguinte, que agora é o método CRP, empreender no digital, eu falei que eu ia falar sobre isso aqui,
Vamos ter um workshop até segunda-feira, tá, gente? Você que está assistindo aí, segunda-feira tem um workshop para todas as empreendedoras ter essa noção de como ela precisa ter um posicionamento no digital para ela alcançar mais pessoas. Captar cliente, trazer lucratividade? Também, cada um tem o seu nicho, escala da sua forma, mas de levar conhecimento. Se você estuda toda essa bagagem, tudo que você tem, esse conhecimento todo até na data de hoje, se não for para você, pelo menos transformar uma pessoa, então sabe o que que eu fiz? Eu parei e pensei. Eu trabalhei, eu não tenho vergonha de falar, tá, Ronise? Eu não tenho vergonha. Eu trabalhei por muito tempo por dinheiro, não por propósito. Eu também. E eu gostava do que eu fazia, mas por dinheiro, não pelo dinheiro das pessoas, por coisas que eu queria conquistar com aquele dinheiro. Porque também na minha academia, se eu não tivesse dinheiro, malhava também. Sabe? Não tinha problema com isso, não. Mas eu falo não pelo dinheiro das pessoas, pelo dinheiro que eu esperava daquele ali, do meu salão, 18 anos que eu trabalhei, da minha loja de roupa. Que você precisava para se manter, para manter uma estrutura mínima. E querer chegar no nível de conquistas que eu queria. E eu me encontrei no quê? Num burnout. Bem-vindo ao clube. Ah, não, gente, outra. Maioria. Me encontrei no burnout. Quando a gente fala de pais extraordinários... Me encontrei no burnout. Quando eu falo lá na... De ter que ser medicado. Quando eu falo... em uma dessas revistas, eu falo sobre isso, sabe? Sobre ser pai extraordinário. A gente fala de pais exaustos, que não tem técnica, que não consegue lidar com o próprio filho, sabe? Então, isso gera um cansaço, porque ele tem que trabalhar, ele tem que prover, ele tem que educar, ele tem que lidar com todas aquelas demandas, né? E aí, quando a gente entra na atipicidade, isso ainda é mais pesado. Então, imagina que nós, pais, né, de crianças típicas, a gente já sofreu isso, imagina. Imagina para quem não está preparado, né? Você sabia que quando eu fui reprocessada, que eu tive que ser, né, para poder tratar o burnout, tratar tudo, começar a terapia, que eu fui processada, que eu descobri que tudo isso que eu fiz, trabalhar esse tempo todo nessa... Eu trabalhava muito, muito, sabe? Sim, aquela coisa doida mesmo, de 7 às 11 da noite, e ir embora sozinha, você sabe como que é. E então, quando eu cheguei a ser reprocessada, que eu fui reprocessada, que eu voltei, tudo era por causa disso, pela ausência da minha mãe, que eu queria ter ela na infância, e ela tinha que trabalhar muito para cuidar de nós, e eu via ela trabalhando muito em casa de família, casa de pessoas com status, né, mais alto naquela época, né? Eu fiz esse propósito de um dia dar a vida que eles tinham. Olha bem o que faz a cabeça de uma criança, olha. Da vida que ela trabalhava, da vida dos patrões deles para eles. Depois que eu fui processada, que veio isso, que eu descobri que era isso, porque fica no inconsciente, né? Que eu descobri que era isso, que eu fazia toda essa compulsão e repetição, né? Uhum. De trabalhar muito, porque no final de tudo eu queria dar aquela vida extraordinária, linda, que eu vi os patrões deles tendo. Depois que eu fui reprocessada, que eu vi, eu falava assim, eu não sou mãe da minha mãe, nem pai do meu pai, eu não vou conseguir nunca fazer isso. A minha filha falou uma coisa engraçada. E hoje se eu chegar lá e falar para eles que eu vou dar isso para eles, também não quer. Minha filha falou uma coisa engraçada comigo esses dias. Ela falou assim, mãe, eu queria que você não tivesse sacrificado tanto. Aí eu falei para ela, quer dizer, eu não falei, só pensei. Tem hora que a gente tem que só pensar, né? Eu pensei, mas daqui para frente, as coisas, alguém tem que se sacrificar. Alguém tem que fazer pela família. Porque daqui para frente você vai ter essa opção de não se sacrificar tanto pelos seus filhos. E eu acho isso importante, sabe? A gente entender a noção de ter filho e a responsabilidade que é, né? Colocar um filho no mundo. Colocar um ser humano. Para que você está colocando esse ser humano no mundo? Para ajudar ou para atrapalhar? E o que você está fazendo também?
Então, precisa buscar conhecimento, gente. Não tem outra forma. Precisa buscar conhecimento. E depois que eu busquei conhecimento por causa, olha bem, de um burnout que eu Uhum. tive, olha como é que a minha visão abriu. Por que funciona? Eu não Por que posso- as coisas funcionam na exaustão também? É, né? Por que tem que ser assim? Por que eu não vi isso antes? É. Só na hora que a bomba explodiu. Tem muita gente, vou falar aqui, tá, gente, ó. Tem muita gente que não sabe que eu tive doente. Tem muita gente também que não sabe que eu estive doente. Só sabe que eu fechei a academia porque eu não tinha ninguém pra ficar com a Valentina, outros assuntos, que você sabe como é que bairro é, cada um fala o que quer, tá falido, tá quebrado, sei lá o quê. Mas ninguém sabe que eu tive doente. Eu trabalhei por muito tempo doente, só pra cumprir a demanda financeira, porque ali já não tinha nem mais como retorno, era pra cumprir o que eu tinha combinado ali, Uhum. porque eu, né? Chega um ponto que você chega um nem... ponto- Não, Você só quer que cumprir aquilo ali para finalizar sabe? aquilo. E eu tive que fazer isso. Uhum. Eu tive que fazer isso. Imagina. Quantos Chegou, eu de falei assim, nós- vai ser até dezembro. Eu tive que colocar data, estipular data. E aquilo, você acha que não me doeu? Tive que estipular data. Mas na hora que eu olhei e pensei, aí comecei a conviver com, né, com você, vendo as coisas que você também postava, as coisas que você falava. Eu falei, gente, ela é meu espelho. Nossa. Né? Eu sou o espelho dela. Ela você se espelha em mim. Então eu fui olhando aquilo e eu sobrecarregada, exausta. Vi para trás que tudo que eu tentei fazer, não é que não foi, glória a Deus por tudo que eu tenho, foi com conquista de suor de trabalho. Mas eu falo assim, hoje se eu te falar que por muito menos a gente conquista mais do que com essa... Com muita tranquilidade, com com muito mais mais leveza, tranquilidade, com mais leveza. Então, o digital, ele vem para isso. Ele veio para isso. Ele vem para isso. Essa é a Ele leveza. vem para te abençoar através da bênção que você leva para outras pessoas. Verdade. Né? Da incapacidade que você tem, né? Na nossa pequenez de ajudar pouquíssimas pessoas dentro do nosso ciclo. A gente pode ajudar muito mais gente e ter o retorno financeiro com muito mais tranquilidade, Mais tranquilidade. né? Quando eu vi isso, eu falei, já tentei tantas outras coisas, já fiz tantas outras coisas, então agora... Eu tive muita resistência, porque eu gosto do tete a tete, Eu sei. né? E eu? Eu gosto de estar Eu ali. lidei É- sempre com... é uma Aqui, eu ainda- mentalidade. você sabe que eu ainda sou presa, né? É uma mentalidade. Eu sou presa, muito. É. Já era pra me ter ficado só no digital há muito tempo. Aqui, já vai eu fazer workshop, já vai eu fazer não sei o quê. É Já uma vai, mentalidade de já vai eu trabalho atender duro. duro. É, porque A gente vem eu gosto desse contato. É. Então, É porque a gente já veio disso, né? a gente veio disso. A gente veio de pais que trabalhavam duro e que nos ensinaram que trabalho é sofrimento. E nem sempre, né? Trabalho não precisa ser sofrimento, Não precisa. né? Tipo, se você precisa daquilo, você tem que sofrer pra trabalhar por aquilo. E aí não precisa. Não é bem assim. Não, não é talvez, às bem. vezes, né? Não. Hoje, quando eu vejo a minha filha, né? Eu acho muito bonitinho, né? Ela foi um evento, né? Buscar conhecimento. Aí levou o meu genro. E aí eu vejo o meu filho também, todo empenhado lá na medicina com a minha nora. E eu falo assim, gente... Os dois que são? bacana. Às Sim, vezes são? é. Ah, que bom, né? Minha nora e meu genro. Minha nora e meu filho, meu genro. Os dois têm a mesma profissão, né? O genro tá aqui, tá, gente? O genro tá aqui comigo. Ele não larga a sogra. Gosta, né? Gosta demais. Tô falando que ela ia cair, né? Eu vi É. hoje, tá? Aham. Ó, os dois são advogados Uhum. e os dois. Ah, que e os outros legal, dois gente. médicos. Os dois da mesma... Mesma profissão. Aí é bom. E isso é Fala a mesma bacana. língua. Fala a mesma língua. E aí eu vejo como vai ser, assim, quanto a gente pretende, né, que seja mais fácil, mas foi um caminho árduo. Nada vem sem conhecimento. Gente, não adianta, nem no digital e nem em lugar nenhum. Se não tiver conhecimento, se não buscar. Quantas noites eu virei estudando? Nossa. Não foi Deus. uma, nem duas, nem Nossa, três. Deus. Meu primeiro livro de Freud que eu li foi quando a minha filha nasceu. Freud Você tem uma explica. foto Com Freud? Não tem? Você tem uma foto, né? Eu falei, gente, ela tá segurando um bonequinho. Tem, É ele, né? Freud, O primeiro livro eu nem pensava em fazer psicanálise, eu li quando a minha filha nasceu. Olha. Nem pensava. Aqui. Alguém me aconselhou E você foi leu. e eu fui lendo. Imagina se eu puder aconselhar essas 100 pessoas, a mudança que é feita na Nossa. vida dessas pessoas. Através do digital. Porque aquela pessoa me influenciou porque ela estava comigo. Ela estava ali perto de mim. No meu ciclo.
eu tive a sorte de ter uma pessoa para falar assim, lê sobre isso, para você educar seu filho e tal. Então, eu tive essa sorte. Mas, hoje, a gente pode dar essa sorte para muitas pessoas ao mesmo tempo. Bacana, né? Muito Bacana isso. Cada um usa da maneira que quer, né? Parem de usar as telas para ter paz. Parem de usar as telas para ter paz com seus filhos. Isso vai causar uma guerra futura. Então, usa para outra coisa. Usa para ficar mais perto deles. Para buscar mais conhecimento, para poder fazer um curso, para poder transformar o que você sabe, seu conhecimento, seu trabalho, em uma máquina de fazer dinheiro. Isso. Né? E ficar mais próximo Para da ficar família. mais próximo. Acompanhar ali de pertinho. Ai, Rô, que delícia. Vontade de ficar aqui mais, mas... tô te falando, eu não falei contigo que é assim? Se deixar, vira noite e vai embora. Rô, que prazer. Prazer meu. Imenso ter passado esses minutos com você. Nossa, né? Minutos que eu acho que nem quase que deu hora. Já mas tá assim, dando hora aí já, né? é um conteúdo muito bacana. Volta mais vezes? Volto. Volta mesmo? Volto. Pra gente falar bastante sobre isso, que é um assunto que eu amo falar. Não, amo falar não. Primeiramente, foi uma aula que você me deu, né? Uma aula, um puxão de orelha, tudo junto. Mas assim, é necessário falar. É necessário a gente ouvir isso. Sim. Se não tiver quem fala, como que vai se fazer? Exatamente. Como é que vai ser? Exatamente. Né? Então, a gente tem que se propor a isso, né? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Nossa, obrigada a você. Eu Sabia, toda a gratidão do meu coração, assim, de poder estar aqui. E eu quero vir aqui e lançar o material. Os livros, eu acho que em dezembro já vai estar tudo bacana, já vai estar tudo pronto. Aí eu quero vir aqui. Escritora, psicanalista, mentora. É muita coisa boa que tem para poder transformar pais, famílias. Então, assim, eu só te desejo, sabe o quê? Muita saúde, força para você continuar na sua jornada, na sua caminhada, tá? Muitas bênçãos sobre sua vida, que não tem como isso voltar vazio, né? Que você faz isso com amor. Isso aí não sou eu que falo, é a lei de semeadura, né? O nosso próprio Deus deixou isso escrito. Se você plantar, você vai colher. Então, você pode ter certeza. Eu sei que você não faz nada esperando isso. Não. Mas isso não tem como não transbordar outra coisa na sua vida. Porque você faz com amor. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que quando você faz com amor e não espera, vem. Vem. Como assim? É o que a gente falou. Fazíamos tanto, lutava tanto e não vinha. De uma hora para outra vira uma chave e a gente entende que o universo é um todo, né? Se a gente não servir, a gente entende aqueles mandamentos lá atrás, né? Que se a gente não aprender a servir... Servir. Servir. Eu amo servir. Eu também. Amo. Quem eu não gosto também de me promover, não, mas quem me conhece sabe. Eu gosto. Nossa, amo, sabe? Quando uma pessoa me procura e me pede uma ajuda, de qualquer... É espontâneo, né? Não, seja de qualquer necessidade, não precisa ser só na minha área. Eu olho para o céu e falo assim, que honra poder ser. Que honra poder servir, que honra poder ajudar. Não me pesa, nunca me pesou. Nunca me pesou. Então, acho que a mentalidade é essa. A mentalidade de retorno é essa. Para mim, hoje, o que faz sentido é isso, né? E o retorno financeiro foi uma consequência disso. Foi uma consequência de muitos trabalhos gratuitos, de muita coisa que eu fiz pro bono, como diz o Davi, né, Davi? Eu sei bem o que você tá falando. Então, isso, eu acho que quanto mais a gente tiver essa mentalidade de semear, de ajudar o próximo, de fazer, de compreender, de abraçar as necessidades, mais a gente é abraçado. É verdade. Né? Claro. A oportunidade está aqui. Aqui. Isso, pensamos junto, a oportunidade está aqui. Você acha que isso é por acaso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha só, mais uma vez eu falo, um prazer você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Transbordar todo esse conhecimento, tudo isso que você falou é de muita autoridade, porque eu sei, né, do seu trabalho sério, que você leva isso como um trabalho sério. Tem amor, mas é um trabalho, tem seriedade, é um profissional capacitada e, assim, eu só tenho gratidão.
Gratidão pela sua vida, pelo que você faz, pelo que você nos apoia. Então, assim, volte mais vezes, vamos falar mais de outros assuntos também relacionados à saúde mental. Nós precisamos disso. Não adianta nós tentamos seguir, eu falo muito isso com os meus mentorados. Gente, não adianta você seguir nem iniciar. É início, aceleração e transição de carreira. Não adianta você iniciar, acelerar e fazer uma transição de carreira, sendo que tudo começa em você. Aqui, ó, no poder da mente. O método CRP é conhecer, ressignificar e prosperar. Você sabe que estamos juntos, né? Você sabe que eu vou fazer também, né? Vai fazer? Aí, lógico. Tem claro, que fazer o método CRP. Claro. Primeiro você tem que se conhecer, saber. Então, e aí por aí vai. Mental, saúde mental. A cabeça estando legal, gente, você sabendo a realidade, né? Mesmo que ainda você esteja naquele processo de estar ainda passando, sendo transformado, mas só de você saber a realidade que você está vivendo hoje, que você precisa da sua saúde mental para que você cumprir outras etapas e realmente atingir a prosperidade, porque ter dinheiro não é ter prosperidade. Não, absolutamente. Tá? Então, por isso que eu coloquei prosperar. Prosperar é fazer crescer, se você não sabe. Tem gente que confunde um pouco. Agora, viver a prosperidade, né? Você prosperar com agora, você viver da prosperidade, aí sim é o fruto, é o retorno. Então, que você pegue tudo isso que aconteceu aqui hoje, gente, tudo isso que foi falado para a sua vida, coloque em prática, pratica, transborda na vida das pessoas, que eu tenho certeza que talvez essa é a virada de chave, é isso que realmente você está precisando. Muito obrigada. Deus abençoe, deixa eu tirar esse copinho daqui, a sua vida, grandemente, a sua família. Amém. E assim, não tem palavras mais para falar. Não, Tudo isso eu que que você agradeço, faz. eu que agradeço. Tá? Agradeço Gratidão, muito. gratidão, gratidão, eternamente gratidão. Até a próxima. Até a próxima. E você que ficou comigo aqui até agora, comigo não, comigo e com a Rô. Tem também aqui o Arthur, que veio aqui hoje fazer uns tapes. Davi. Diogão tá lá atrás. Fala tchau, Diogão. Aí, tá vendo? Esses meninos recebem a gente muito bem aqui, gente, nesse lugar, a gente se sente em casa. Lindo. Não é delícia? A gente se sente em casa, aqui é nosso, tá? É nosso. Então, assim, gente, muito obrigada você que ficou, ó, dá o like, compartilha, vai lá, envia para alguém que você acha que faz sentido todo esse conteúdo, rever, pode ir vendo aos poucos, fazendo do jeito que você quiser, mas, assim, gratidão também pela sua vida que ficou até agora conosco aqui e ativa aí, se inscreva, não deixe de consumir todo esse conteúdo. Já segue lá, @Cláudia Reis Profissional, que é o meu perfil, aonde eu dou todas as estratégias de conteúdo, que eu também sou estrategista de conteúdo físico e digital e do método CRP. Vai lá, segue o canal, @Aperte o Play, também segue ativamente, tá? Que é a clínica da Ronise. E, ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Ó, tchau, 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 dá tchau, Rô. Tchau. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.